hoje é sobre Brasil e Império, o primeiro reinado, que vai de 1822 a 1831. Quais são as características gerais do primeiro reinado? Um governo conservador, ligado a Portugal, um governo centralizador e uma instabilidade política. O motivo disso é a disputa dos portugueses que vieram para cá com a família real e permaneceram quando a família real voltou para Portugal, eles permaneceram aqui no Brasil, e também os brasileiros que queriam uma maior independência, literalmente, no lado político, para que esses portugueses não participassem do processo político brasileiro. No primeiro reinado, nós tivemos reconhecimento da independência do Brasil. Os Estados Unidos reconheceram a nossa independência com a tal da doutrina Monroe, né, que é aquela que diz que o América para os americanos. É interessante lembrar que essa doutrina ela tem que ser lida em inglês, American for the Americans, ou seja, América para os americanos. Qualquer estadunidense, né, o norte-americano, né, o estadunidense, que você pergunte para ele, what you are, o que você é, ele vai te responder, I am an American, ou seja, eles são os americanos. Então a América é para os americanos, né? Ou seja, os Estados Unidos criaria o quê? Uma área de influência em toda a América. Tá? O México reconheceu logo nossa independência, né? Portugal e Inglaterra reconhecem a independência com o pagamento da dívida portuguesa com os ingleses. Né? A Inglaterra tinha uma dívida com Portugal, aliás, Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra, essa dívida era calculada em cerca de 2 milhões de libras esterlinas. Então, o Brasil, para pagar essa dívida, fez um empréstimo. Só que o empréstimo foi de 5 milhões de libras esterlinas. 2 acabaram não vindo, né? Ou seja, 2 ficaram para ser a dívida de Portugal. O Brasil pediu 5 milhões emprestado, veio só 3, e nós o quê? E nós pagamos bem mais do que 5, obviamente. Tá? Com o pagamento da dívida, Portugal aceita a nossa independência junto com a Inglaterra. Em 1824 foi feita uma Constituição no Brasil. Só que antes dessa Constituição, aparece a tal da Constituição da Mandioca, que ela é liberal e descentralizadora. Como é que funciona essa Constituição da Mandioca? Funciona assim. Aquela assembleia que tinha se reunido, que nós vimos na aula anterior, na aula de processo de independência, aquela assembleia acabou sendo convocada com a independência. Ela estava fazendo uma Constituição liberal e descentralizadora, onde Dom Pedro era só o quê? Era só um chefe de Estado, ia ser monarquia constitucional, né? Uma monarquia parlamentar no Brasil. Só que o Dom Pedro não gostou disso. Então ele fecha, né, a Constituição, né, a chamada Mandioca, né, em 12 de novembro de 1823, na chamada Noite da Agonia. Por que Noite da Agonia? Porque os deputados tiveram que tomar uma decisão. Ou brigava com o Dom Pedro literalmente, ou acabava com o projeto da Constituição, que seria a Constituição da Mandioca. Eles preferiram por acabar com o projeto. Então, no dia 25 de março de 1824, foi feita a Constituição de 1824, que é a primeira Constituição do Brasil. Tá? Ela é conservadora, centralizadora, ela tem o voto censitário e cria 4 poderes: o poder executivo, judiciário, legislativo e o poder moderador. É fácil lembrar. Poder moderador é o imperador. O executivo também é o imperador com os ministros, ele que escolhe os ministros. O judiciário, quem escolhe os juízes, também era imperador. O legislativo acabou não tendo, porque ele fechou a Assembleia Constituinte, então ficou só com o Senado. Tá? Então, basicamente, por isso que o pessoal também chama ele de absolutista. Que conflitos nós tivemos nessa época? Em 1824, nós tivemos a Confederação do Equador, que é um movimento republicano e separatista. A participação da maçonaria. O que acontece nesse movimento? Pernambuco, junto com Paraíba, Rio Grande do Norte e o Ceará, acabam não aceitando, né, as condições que o Dom Pedro estava colocando na Constituição. Então, acabaram o quê? Fazendo um movimento para se separar do Brasil. Nesse movimento, nós temos o fuzilamento de Frei Caneca, tá? Uma importante personagem do movimento, conhecido como Confederação do Equador. Também temos nessa época, em 1825, a independência do Uruguai. Né? A Guerra da Independência do Uruguai, também conhecida como Província da Cisplatina, vai de 1825 a 28, quando o Uruguai literalmente fica independente. Um ano depois, nós temos a Sucessão Lusa. O que foi isso? Né? O Dom João VI morreu lá em Portugal. E o Dom Pedro acabou se considerando o quê? O herdeiro legítimo. Afinal de contas, ele era o filho mais velho. Só que o irmão dele, lá em Portugal, o Dom Miguel, achou que não. Ué, já que o Dom Pedro, meu irmão, está em Portugal, né, está no Brasil, eu fico com o quê? Eu fico com Portugal. Né? E acabou pegando a coroa para ele. Por causa disso, então, o Dom Pedro, junto com os liberais lá em Portugal, olha só que coisa, né? Os liberais lá em Portugal, né, ele se junta com os liberais em Portugal, ele vai o quê? Lutar contra o irmão dele, que era apoiado pelos conservadores. Né? Por causa disso, nós temos o quê? Os fatores da abdicação de Dom Pedro. Por quê? Primeiro, a queda da popularidade. Né? Ele estava preocupado com Portugal, perdeu o Uruguai, né? Outorgou uma Constituição, que é de 1824. Né?
certo? Além disso, nós temos o apoio às questões da Associação Lusa, a mudança de ministério, que ele, para agradar os brasileiros, ele faz um ministério só com ministros brasileiros, não surtiu efeito, porque o pessoal soube que isso era uma manobra só para ele agradar o povo, né? Então começaram a criticar ele, aí ele ficou com raiva e fez o Ministério dos Marqueses, que é o ministério só de ministros portugueses, né? Aí o povo mesmo que caiu de pau em cima de Dom Pedro. Por conta disso, em 1835, acaba tendo brigas no Rio de Janeiro, né? Nas ruas do Rio de Janeiro, no episódio conhecido como Noite das Garrafadas. Os portugueses foram fazer uma festa em homenagem a Dom Pedro e acabaram saindo na porrada com os brasileiros que também foram na festa. Tá? A abdicação é feita no dia 7 de abril de 1831. Deu um problema, porque o herdeiro era menor de idade, tinha 5 anos de idade, Dom Pedro de Alcântara, né? Então foi instalada uma regência. Por que foi instalada uma regência? Porque era prevista na Constituição de 1824, que na falta de um membro da família real, deverá ser feita imediatamente uma regência trina. Né? Mas isso vai dar outro problema que nós vamos ver na próxima aula. Falou, pessoal? Um abração. Tchau, tchau.